Boa noite, pessoas lindas. Vamos começar mais uma live. Vem conhecer a dança do Andy. Hoje a gente vai conversar com a Betina Maciel. Ela é advogada, artesã, rezadeira. Então a gente vai ter muito papo legal para fazer aqui, tá bom? Vamos aguardar ela chegar para a gente começar o bate-papo. Olá, boa noite. Bem-vinda. Vamos aguardar aí a Betina chegar para a gente começar a conversa. Olha, ela chegou! Eu vou te chamar, tá? Olá, boa noite. Olá, Betinho, Olá, tudo bom? tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Boa noite. Que delícia Boa de noite. dia. Tá Nossa, ouvindo hoje foi. bem, Sibeli? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Vê? Maravilha. Então hoje a gente vai começar um pouquinho com você, sobre sua experiência, vamos saber um pouquinho dos seus projetos. Quem é você? Nossa. E Então vamos primeiramente, lá. gratidão, tá? Pela Nossa, participação. menina, eu que Show. agradeço, Sibeli, assim, com muita alegria chegar aqui nesse espaço que tu criou, assim, propiciou e que tantas já vieram, né? Tantas mulheres maravilhosas passaram por aqui. E é Sim. uma honra mesmo. Então, peço licença para entrar nesse espaço. Convido a minha galera aí, os meus mestres, mestras, vem todo mundo, vamos participar junto. Isso. Vamos lá. Bom, eu sou mãe, primeiro de tudo, mulher, mãe, né? De formação eu sou advogada, mas desde muito cedo tive e muito cedo comecei a dançar. Eu não danço profissionalmente, Cibele. Eu Certo. danço como parte da vida mesmo. Sim. Inclusive, tem um grupo de amigas, tem amigas mais próximas. Agora, durante esse ano louco que passou, não, mas a gente se encontra para dançar, sabe? Uhum. E tem na dança, assim, essa forma de comunicação, essa transmissão de alegria, de estar vivo, né? Essa potência mesmo, que é se comunicar através do corpo. Então, como a gente estava conversando para alinhar, né? Eu fiz balé clássico quando eu era muito pequena, eu dancei dança oriental, dança do ventre, tentei flamenco, achei assim muito complicado, porque aquela questão, né, e tentei já mais madura, então assim ficou difícil para o cérebro, eu achava que aquilo era bom para não morrer de Alzheimer, ser com Alzheimer, porque o cérebro funciona muito, né, em sincopar as coisas. E um outro lado meu, a parte desse lado mais feminino, assim, da dança, ele sempre foi muito fissurado por artes marciais. Então, eu fiz capoeira, que a gente pode até debater que não é uma arte marcial, mas enfim, é uma luta dança, né? Fiz aikido e sempre essas atividades físicas, assim, essas expressões, elas chegavam para mim depois de uma certa idade, já na adolescência, como uma necessidade de cura de doenças mesmo. Eu me lembro que na época da adolescência eu tive psoríase e isso foi curado através de todo um movimento de expressão, sabe, de entendimento de mim mesma e de expressão de dor, de medo. Então, depois, mais tarde, eu tive endometriose. A gente tem e não deixa de ter, né, determinadas
doenças ou adoecimentos. E busquei na dança e no Aikido a possibilidade, então, de suavizar aquelas energias ali do meu hara, né? Daquela região que estava gritando por alguma coisa, Sim. né? Então, assim, eu sempre tive essa escuta com o meu corpo, mas muito ainda num nível superficial, né? Isso vai se aprofundando depois de um certo tempo. Como advogada, eu trabalhei muito tempo com intoxicação humana. Então, acho que, na verdade, hoje eu tenho 50 anos e eu vejo que tudo houve uma confluência, sabe? A vida é uma espiral, às vezes a gente está mudando de uma coisa para outra, fazendo coisas diferentes que parece que não existe uma unicidade, né? E lá na curva da vida tu vê que as coisas. Então, trabalhei muito tempo com esse processo de adoecimento sistêmico trazido pelos venenos, pelos agrotóxicos, né? E isso também, a presença da doença também abre a tua cabeça para outras realidades, né? Então, mais ainda, a questão dessa busca integral, não digo só saúde integral, porque isso é muito amplo e demanda muito, né? Mas a busca desse bem-estar. Então, acho que assim, o que eu tinha para falar de mim mesmo, porque o resto depois vai se misturando com todo esse mistério, né? Da dança do Ende, do Gypsy do Ende e muito do Retiro do Dragão. Antes de me Sim. aprofundar, vou pedir licença, então, para ler uma poesia, rezo, que é desse livro maravilhoso aqui, e com isso eu homenageio Libertem a Mulher Forte, da Clarissa Píncola Estés, né? A mesma que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos. E tem um outro Que grupo, cheguei a me delícia. arrepiar toda. Um grupo de amigas que a gente lê e estuda esse livro. Então, essa é a minha forma de honrá-las também. Peço Nossa, licença para fazer essa prece. Prece para ver. Que sempre saiamos do emaranhado escuro em que nos enredamos. Mais uma vez. Aquele completo com vendas que não foram feitas por nós, ou com folhas de janelas que meticulosamente martelamos à mão ao longo do tempo. Que possamos, sim, nos alinhar com a nítida visada da Madonna Negra e com seu enorme poder para ver tão perto como meros humanos veem, para ver como ela vê, com a luz negra, iluminando plenamente qualquer coisa que irradie, e suportar o que virmos, com seu amor imaculado. Que descobramos nossa cabeça e olhemos para dentro, por baixo, por trás, para além de todas as palavras e mundos, e vejamos a alma alada, iluminando o mapa encerado de nosso passado, presente e futuro, que um dia pareceu tão oculto. Que nossas rodovias e caminhos sejam iluminados quando passarmos o mapa pela luz negra, aprendendo assim a viajar, com os olhos muito abertos. E quando, por quê, como, onde e com quem. Que nos lembremos de quanto é sagrada sua fundição de luz, de como somos profundamente incubados na Santa Mãe, nós, os filhos de pele escura, Santa Mulher, que não tem medo de nenhuma escuridão. Que sejam dados a todos os meios de ver que a maioria se beneficia do crescimento, em vez da restrição de suas almas. Uhul, viva! O arroz, Então, arroz né? que Abrindo lindo. esse momento aí com essa permissão, né? Nossa, Porque às vezes a gente fala tanto de luz, de luz, de luz, mas a gente tem que aprender a andar nos dois caminhos, né? Os dois caminhos que estão dentro de nós. e E se hoje conhecer, se conhecer, se aceitar, se tá? perdoar, né? Faz tudo parte desse grande passeio que é a vida, né? E hoje a gente está aqui, né, Cibele, nesse céu maravilhoso
que assim, quer marque ou quer não marque, muitos astrólogos há uma divergência sobre isso, mas o certo é que está uma galera em aquário. Na última lua nova do ano astrológico de 2020, que foi um ano intensíssimo para a gente. Então, é um momento de intercessão, é um momento de construção de um novo, independente de quando seja, né, a entrada da era de aquário mesmo, mas eu acho que dentro dos nossos corações femininos ela já entrou. Então, bom, faz exatamente. Daí eu estava lendo sobre esse céu para dizer que assim, essa lua nova ela nos leva ao momento exato em que estávamos um ano atrás, para que a gente possa fazer o balanço e decidir realmente aquelas coisas que não queremos mais carregar na nossa mochilinha da vida, né? Para esse novo momento que vai iniciar, quando iniciar o novo ciclo lunar, daqui a 29 dias, já com a roda, né? O novo ano astrológico girando. Eu não sou astróloga, viu, gente? Eu sou só metida mesmo. Mas tá ótimo. tá tudo bem. Depois o pessoal comenta ali, corrige, aquelas coisas. Eu trago isso, na verdade, porque quase há um ano atrás nós estávamos, né, foi bem no início de janeiro, um mês mais ou menos atrás. Então, algumas mulheres em Santa Catarina, nós estávamos fazendo o Retiro do Dragão, que faz parte, né, uma parte que compõe a Universidade de Coreosofia. E eu não conheço nem a Yuma, nem o Rashid, mas, nossa, é como se os conhecesse no meu ser, né? E quero muito, muito, muito estar numa próxima oportunidade. Então, isso aconteceu como cheguei lá, né? Vou contar da minha trajetória, na verdade. Como cheguei lá? Um workshop muito rápido, na verdade, e uma matriarcas com a Virgínia de... É porque travou aqui a fala, o vídeo. Trancou aí? Tá travando aqui? Voltamos? Espera aí, tá travando. E agora? Tá travando aqui pra mim. A gente Boa. A rede tá ok. Pronto. Paralisou a imagem. Só um minuto. Travou aí para vocês também? A imagem dela paralisou. É muita energia. Só um momentinho. Vou tirar e vou te chamar novamente, tá? Travou aqui para mim, gente. Eu vou chamá-la novamente, tá? Acho que a internet dela caiu. Vamos aguardar um pouquinho, Betina. Nossa, tava tão bom. Travado, né? Agora vocês me ouvem, vocês conseguem ver? Tu me vê? Valeu. Tá aqui, vamos lá. Vou te chamar de novo. Lindona. Guardando ela aqui, tá? Tá meio que tá tão energético que a internet não deu conta dessa energia toda. Tá dando pra ouvir direitinho? Pra ver também a imagem? Ou tá travando?
Betina. Vou chamar novamente. Pegando? Beleza. Márcia. Beleza. Vou aguardar então só ela voltar aqui pra gente. Não fugir. Era tanta energia que acho que a gente falou assim, Sim, não tô. foi. Mas tá tranquilo. Bom, Agora, então, estava falando da Faculdade de Coreosofia. isso, e que em 2019 eu fiz um curso com a Virgínia e ela mencionou que talvez no final do ano, início do outro ano, tivesse o Retiro do Dragão aqui no Brasil. E calhou de Uhum. ser naquele lugar pouco bonito, que é Santa Catarina. Então, assim, Cibele, quando eu cheguei lá, me deu um frio do início da espinha ao fim dela, porque eu disse: o que eu estou fazendo aqui? Eu não danço. Quer dizer, eu danço, mas eu não danço. Daí respirei e foi uma das coisas mais fantásticas que eu já fiz na minha vida. Assim, eu me vi mudada quando eu voltei para casa. Não é os outros, ai, tu mudou. Não, eu me olhava e eu dizia, nossa, eu sou um outro ser humano depois disso, sabe? Eu sou uma outra eu. Foram camadas que foram retiradas. E foi muito intenso. Física, psicológica, mas o intenso bom, sabe? O intenso transformador, assim. Acho que todo intenso, né? Se a gente diz que é intenso, é bom, mas enfim. Então, e foi. Não quer. E foi maravilhoso. Foi, de novo, assim, uma daquelas voltas da espiral que tu pensa assim: nossa, tudo que eu fiz antes me trouxe para este exato momento. Então, e realmente, assim, entrei em contato com o meu dragão e descobri que a gente dança não somente as nossas alegrias. A gente não dança somente porque nesse momento que eu chego no Retiro do Dragão, que foi início de 2020, eu praticava a dança devocional, a dança dentro de um contexto espiritual. E por isso me chamou muito a atenção, porque dentro da dinâmica que a Yuma e o Rashid desenvolveram, tem muito do giro sufi, né? Tem muito dessa dança do êxtase ao dançar para fazer um instrumento de conexão com o divino. E também dentro desse espaço espiritual onde eu fazia meus estudos, a gente começou com as danças ciganas para um estudo sobre o povo cigano e a energia espiritual que vinha junto com eles. Claro. Então, assim, nossa, fechou todas, né? E nesse momento, nesse retiro, eu descubro, eu parecia uma criança, que a gente dança a dor, que a gente dança o medo, que a gente dança o silêncio. Então, isso, para mim, foi um grande presente, porque a questão do silêncio na vida, né, da meditação, tem certas pessoas que têm dificuldade de ficar muito paradas, né, para poder esvaziar. E Sim. dançar o silêncio, ou dançar a luz, dançar a sombra, dançar outros atributos que não são palpáveis, traz um conteúdo, traz uma potência, uma força energética para a vida da gente e para a constituição como ser, sabe? Para se entender no mundo, para se posicionar, que foi uma coisa fantástica. Então, assim, eu só posso expressar uma gratidão genuína e plena por esse trabalho, sabe? E sabendo que ele nasce, depois eu vim saber que, inclusive, nasce de momentos de dor e nasce de momentos de vazio, né? Então, isso é tão palpável na forma como a Carolina e a Cristina, que foram as mestras que estavam ali dando aula,
a forma como elas conseguiram traduzir isso, a delicadeza dessas mulheres, sabe? A sutileza, o respeito com o corpo, Cibele. No sentido de fazer o que não te violente, fazer o que não te traga dor, dançar não te arrebentando, sabe? E falando aqui parece óbvio, né? Mas, sabe? Em toda a minha caminhada, claro, por ter essa energia assim um tanto quanto yang, assim, que me levou à capoeira, que me levou a uma competitividade natural minha, que me levou a esses esportes de contato e lutas. Então, claro, a minha tendência era sempre e sim, né? Mas tu pode ser e não te machucar. Então, isso foram assim, eu tô só pontuando os ganhos, né? E teve assim, eu acho que as coisas, quando elas têm que acontecer, elas vêm com uma potência, mas elas vêm com uma precisão, uma harmonia. Então, assim, não só o curso, a vivência, o retiro foi perfeito, como calhou de serem perfeitas todas as pessoas que estavam lá, sabe? O que eu observei, que eu te disse assim, que eu me olhei e eu vi que eu não era a mesma pessoa, eu olhava nas outras. Por pouco que eu conhecesse cada uma, terminou aquele tempo, era outra pessoa, sabe? E tu ter o privilégio de conviver com alguém que está se mostrando outro, sabe? Ver esses nascimentos. Então, isso foi, assim, muito maravilhoso, muito maravilhoso. E nessa toada da harmonização, o lugar era preciosíssimo. As pessoas que cuidavam do lugar, tudo fez sentido, tudo fazia sentido, tudo tinha amor, tudo tinha esforço, tudo tinha, sabe? Era uma engrenagem perfeita. Então, realmente, para mim, esses momentos é como se o divino estivesse na Terra, sabe? A gente conseguiu ancorar, conseguiu perceber e dar o devido valor. Então, foi uma harmonização. Oi? É como se fosse um resgate? Você sente como se fosse um resgate? Não, eu acho que não um resgate, eu acho que um momento novo mesmo. Certo. Sabe? Não, era um amálgama de tudo, nesse sentido, sim, uma síntese, né, de uma caminhada de vida para mim, mas era um novo momento. Certo. Então, eu fiz essa analogia com a lua nova, né, e a gente está aqui nessa interseção da espiral ou do infinito, para realmente dar esse depoimento, que eu sou outra pessoa que esse... E assim, né, Cibele? Eu me lembro que tinha um momento que a gente ficou afastado de celular e de tudo, até para poder mergulhar, né? E já no final do retiro, quando eu... WhatsApp, Instagram, aquelas coisas, estava começando lá a história do morcego em Wuhan, sabe? Que eu disse, nossa, que coisa mais doida, a gente fica aqui isolado, quando a gente sai do isolamento tem uma coisa de filme, porque no início foi, sabe? E, gente, só para dizer, assim, mais um depoimento, né? O quanto aquele momento me auxiliou a ultrapassar esse período de quarentena. Porque eu estava íntegra com as práticas que foram aprendidas, com as proposições, com as meditações. Então, assim, foi, como é que eu vou dizer? Foi uma pós-graduação, sabe? Foi nem é uma pós-graduação, acho que foi uma iniciação mesmo, para dizer, olha, gente, foi legal, foi difícil, foi desafiador, pois é, agora vai para a vida lá fora, que a coisa vai ficar mais ou menos nessa toada. Então sim. Então foram inúmeras vezes que eu busquei a força dessas mulheres, né, para me lembrando de tudo que a gente tinha vivido, compartilhado e crescido juntas, para pensar assim, não,
Vai. Eu não cheguei lá por acaso, sabe? E eu vou ancorar e vou irradiar. E no meio desse ancorar e irradiar, vem a questão da arte, né? Dessa expressão artística. Eu, antes de ir para lá, eu fui uma mulher que gostava, antes da quarentena, antes da pandemia, do pandemônio, sei lá como é que a gente chama essa loucura, eu gostava muito de bolsas. Confesso. Bolsas e sapatos. Sapatos eu já tinha me livrado um pouco, e bolsas, tanto que daí eu decidi fazer bolsas, né? E comecei a fazer bolsas de couro, trabalhando com couro de reuso. E durante a pandemia eu pensei assim, gente, porque durante a pandemia o Pantanal pegou fogo, né? Foi aquela loucura. Então a gente vivenciou várias crises dentro de uma crise mundial. Exato. E eu pensei assim, eu não posso mais trabalhar com couro. Como é que, sabe, dentro da minha dinâmica, pelo amor das deusas, cada um, esse um ano, a partir do Retiro do Dragão, o que ele me trouxe é que cada um sabe de sua vida, né? Então, cada um toma suas escolhas e é responsável por elas. Então, para mim, não fazia sentido eu ter vindo de uma trajetória de militância ambiental, de ter trabalhado com o meio ambiente, de ter aquele relato que eu te fiz, trabalhado com pessoas que foram intoxicadas por veneno e tudo. Então, não condizia comigo, sabe, tá estimulando uma indústria que bota o gado no Pantanal, que bota o gado na Amazônia, que a grande fronteira agrícola é aberta pela soja. Então, isso pira muito a minha cabeça para tentar ser cada vez mais condizente com o que eu digo, né? Viver uma verdade. E daí eu disse, gente, estou trancada numa casa com um monte de couro. E não tem mais sentido para mim fazer bolsa. Porque eu acho que agora, já que o mundo mudou, a gente precisa de uma bolsa, sabe? A gente precisa de menos sapato, a gente precisa de menos roupa, ou ressignificar as roupas que já se tem, ressignificar tudo, né? E daí eu pensei o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu disse, vou ressignificar tudo. Vamos pegar esses couros, vamos pegar esses tecidinhos, porque eu sempre fui louca por tecidos. Então, minhas amigas, quando viajavam, diziam, o que tu quer que eu traga? De lá, traz um tecidinho. Então, tenho isso guardado. E sempre ganhei muitas coisas, né? Teve uma amiga, assim, uma coisa muito fofa, a Vanessa, ela vai saber, que quando, acho que foi a vozinha dela, uma tia-avó que fez a passagem, ela me trouxe as gregas, as rendinhas, sabe? Então, o pessoal sabe que eu dou apreço para esse tipo de material. E daí eu disse, cara, vou pegar tudo que eu tenho aqui e transformar em algo usável. Mas não somente usável no corpo, mas talvez usável nas minhas paredes. Então, aqui atrás, esse aqui foi o primeiro trabalho que eu fiz desde que entrou a pandemia, né? Eu peguei uma serigrafia de um vestido, a cobra não fui eu, infelizmente, eu acho ela maravilhosa. O vestido eu não usava. E daí eu comecei com alguns elementos, tudo tem significado, e o significado do meu trabalho ele é muito... Eu tento entrar em contato com o divino mesmo, sabe? Ou com algo superior, entrar numa esfera de vibração mais sutil. Então, eu coloco músicas, eu faço meu rezo. Então, todo o meu trabalho que sai, das bolsas já saía, né? Sai tudo com o rezo, que é uma forma de pedir desculpas para aquele animal, mas também agradecer no trabalho que eu faço ainda com o couro, por ele ser tão dadivoso, né? Que é um bichinho assim que nos dá a carne, nos dá o casco, nos dá os cornos. Eu tenho aqui o meu berrante. O berrante ele é todo feito de um corno encaixado no outro, sabe? Então imagina o cuidado que tu tem que ter. Então é um bichinho que está nessa terra para, como todos os outros, né? Para viver conosco em harmonia, sabe? Para a gente fazer trocas, para a gente fazer permutas que sejam boas para todos. E daí eu comecei então com essas criações. Esse quadro eu já tinha, o bastidor,
Alguns elementos aqui são de panfletos de museus que eu visitei. E assim a coisa foi indo. Eu vou só dar uma mostradinha no resto do meu trabalho, porque, na verdade, e daí vem o gancho com o retiro, porque essas mulheres são incríveis, né? Então, São. né? São. Desculpa, sabe? Quem conhece sabe. Na verdade, eu sou muito grata porque eu tenho mulheres incríveis na minha vida, grupos de mulheres maravilhosos, sabe? Eu me sinto aqui Sim. fazendo merchan, mas eu quero mandar um beijo para as baleias, porque assim, amo-as. E a gente dança juntas, né? Enfim. Então, deixa eu ver onde é que eu estava na minha narrativa. Os seus trabalhos pra gente também. Sim. Então, mas eu ia voltar lá para. Bom, não tem muito problema. Ah, Então, a questão do boi, do reaproveitamento, de ter essa conexão espiritual. E daí, assim, o ano retrasado, em 2019, quando a Amazônia estava em chamas, me veio a necessidade de fazer uma bolsa para isso. Então, é a uhum. Bolsa Amazônia. E agora, em 2020, depois do retiro, o que eu ia dizer era o seguinte, que além dessas mulheres terem me trazido o ensinamento, aberto a porta de dançar com o silêncio, né, e dançar com a minha dor, elas abriram a porta da arte irrestritamente, da expressão artística do ser, seja através de poesia, seja através da dança, seja através da pintura, da escultura, do fazer o fogo, do fazer uma comida, né? E essa expressão artística é a vida acontecendo. Quanto mais eu conseguir trazer isso para essa consciência de que eu me expresso dessa forma artística, para mim facilitou. E daí eu disse, não, então vamos criar mesmo, que é isso aí. E daí, no meio dessa loucura toda, quando começou o Pantanal a pegar fogo, e a gente vendo aquele desgoverno, aquele descompasso do governo em trazer medidas e também a nossa própria incapacidade de alcançar um auxílio para apagar o fogo, né? A gente trabalhou depois para auxiliar as vítimas, mas assim a incapacidade de tu fazer alguma coisa. E eu disse, gente, tem que chamar os caboclos, tem que chamar os nossos mentores, tem que fortalecer todo esse pessoal que está lá ancorando a possibilidade de esse fogo se apagar. E Sim. dentro dessa intensificação, e daí, Sibeli, foi o período que eu aprendi a rezar, mas rezar, eu sempre rezei, mas rezar terço, menina. Isso eu não me Nossa, acreditei. Eu disse, se o meu eu do passado me visse agora, ele ia perguntar, ele ia dizer, não é a mesma pessoa. cadê ela? Cadê ela? Cadê aquela rebelde? Que, né? Nossa, Enfim. linda. Você É, conseguiu, mas né? foi o que me trouxe para um mínimo momento sabe, de ancoragem mesmo, e de assim, isso tudo é pequeno, por mais que seja grande, e Não num é só plano, né? De um espírito que vem vindo, quantas vidas aí encarnando, quanto trabalho já. Então, tentei colocar isso numa proporção. E de tanto chamar os caboclos, um dia ela me chega e ela traz essa mensagem do Pantanal. Eu vou mostrar aqui assim. Isso aqui é tudo em couro, o fundo é todo couro, né? Aqui é couro também. Então, são couros que eu fui aproveitando junto com tecidos para criar essa cabocla, que me nossa, veio como uma protetora, né? Ela tem uma jiboia aqui passando escondidinha, ela tem a lua, que é um símbolo muito forte para mim. Ela tem um rabinho de onça. Então, tudo isso aqui são couros que eu tinha aqui de resíduo e tecidos que foram sendo colocados, né, nessa árvore mágica, nesse cipó mágico, que trouxesse então a cura.
uma coisa muito legal, esse tecido aqui é o primeiro tecido da minha vida que eu comprei para fazer uma bolsa. Então eu ainda tinha resíduos dele aqui. E, bom, Uau. e daí foi, né? Isso nasce, essa nasceu como uma expressão dessa dor, né? Dessa incapacidade de fazer alguma coisa que não fosse rezar ou depois aquelas ações assistenciais, né? Sim. E eu aprendi tudo isso, claro que estava em mim, mas estava lá guardadinho naquele lugar que talvez não desse valor, sabe? Sim. Porque às vezes a gente tem as habilidades e não dá valor, ou encara isso como uma coisa menor, ou encara isso como algo que não vai garantir o teu sustento, ou Exato. sabe? Ou como eu me lembro que no início sempre eu pensava, nossa, mas a minha coisa era não ficar infantil, sabe? Não ficar caricato, mas eu disse, e se ficar? É a Sim. minha criança, né? Sim. Também. E daí isso se tornou, a partir desses retalhos e dessas. Na verdade, é uma reconstrução que se faz. Eu acho que alguém que entenda de psicologia pode dizer uma reconstrução, né, do ser. E tudo isso nasceu lá, o embrião daquilo veio comigo a partir daquele retiro, A a sementinha partir dessas brotou. trocas. Hã? A sementinha brotou. Nossa, sementinha. Ah, então vou mostrar mais um. Agora me aparecer, então. Não, tô brincando. E daí esse aqui tem vários outros, né? Todos têm uma conotação religiosa também. Esse aqui é para uma amiga, Nossa. que é uma pessoa maravilhosa. Então, botei aqui um terceiro olhinho para ela, de búzios, assim, para ela ficar bem ligada nesses novos tempos. Então, tudo é reaproveitamento, é tudo material de reaproveitamento. Isso aqui ganhei de uma amiga, a Gi me trouxe. Isso aqui era um porta-copos feitos de renda de um senhor que já faleceu, que era meu cliente. Daí, quando ele faleceu, eu disse: ah, não, pega os porta-copos, ficam contigo. Então, todo esse afeto, todas essas memórias. E daí um exercício também é me apaixonar por cada trabalho e deixá-los ir, né? Ah, o desapego. Que vai espalhando por aí. Que lindo. E é bom que ele já vem já com sentimento, com afeto já, né? Você já Não, recebe um presente. menina, vem com afeto, vem com rezo. Eu faço um rezo para cada trabalho, sabe? Defumo com alecrim, com arruda, faço a minha Louco. bruxaria do bem aí, para que a pessoa receba e cuido muito para não impregnar nada meu, sabe? Uhum. O que impregnado meu seja somente a arte e o desejo de que ela te faça feliz, né? Arroz. E eu acho que é isso. Então, assim, o retiro mudou muita coisa na minha vida. Muita coisa. Foi o que, assim, ele é protagonista dessa nova Betina, né? E me auxiliou muito no meu trabalho de advogada, que eu também faço, no sentido de entender que ali está o meu serviço, sabe? Caramba. Hum. E eu peço muito assim que as pessoas que me procurem sejam pessoas que possam entender esse meu jeito diferente de lidar com as coisas, né? Uhum. E tem funcionado até aqui. Então, e às vezes eu me encontro com o meu dragão, né, Sibeli? Às vezes ele sai das entranhas assim, epa, tá Já se esquecendo do que falamos lá atrás, está se esquecendo de todas aquelas vivências, chamando pro real, pé no chão, né? chamando para o real, para o pé no chão, e às vezes aquele uau que eu falei lá no início, sabe? Do se colocar. Porque tem uma coisa em tempos assim, como esses que a gente está vivendo, esses tempos de mudança intensa. O que tu Muito. tá banando? Já só, eu fico 2 dias que eu tenho que prestar atenção em tu falando. E o pessoal bota coisa aqui escrevendo, eu fico, ai, Ah, foi. querida, tá bom. Então, para esses tempos, a gente tem que entender que às vezes o ficar em cima do muro não é legal, Sim. sabe?
eu sou uma pessoa de cima do muro. Eu sempre fico assim, ai, tem uma amiga que ela sempre diz, quando tu diz que tu não vai falar nada, aí é que tu fala tudo, né? Mas eu fico, tento olhar, tento contemporizar e tal. Mas essa semana até eu estava vendo, uma amiga mandou um trechinho de uma entrevista do Emicida, que eu sou Hum, super fã dele, e com o Abu Janra, e o Abu Janra pergunta para ele se ele era de esquerda ou de direita. Ele diz, eu sou que nem a galera, tô em cima do muro. Ele diz, cuidado, estar em cima do muro, tu tende para algum lugar sempre, né? é Então, isso. assim, eu acho que esses tempos nos pedem que nos posicionemos. Não é a política do falar da vida do outro, do se posicionar a ti mesmo, né? Isso. Voltar para si agora, né? Voltar para si. Agora trazer para poder ressignificar, transmutar, No né? E fogo do trazer dragão, né? tudo do dragão. Nossa, é Sim. muito bom isso tudo, muito bom. É muito Pode continuar. maravilhoso, não? É muito maravilhoso. É uma coisa assim. Deixa eu ver aqui, eu fiz uma colinha, né? Então eu vou até ver aqui se teve alguma coisa que eu. E me É fala o porque eu queria. seguinte, Bom, não, vou vá. perguntar. Não, era uma coisa só que eu queria dizer que eu fiquei muito feliz, que é essa parte do. Eu fui chamada para o meu primeiro rezo. Teve uma Bom, amiga que está criando um espaço maravilhoso. E eu só não vou fazer a propaganda porque eu não pedi autorização. Mas, né? E ela me chamou. Eu fiquei assim, eu quero agradecer muito a essa amiga, Fernanda, muito obrigada, porque foi um momento maravilhoso. E eu estava numa saudade de rezar com gente, porque eu fico aqui rezando eu, né? Eu, Deus e sabe-se lá mais quem. Mas assim, muita saudade. Então, assim, a alegria foi mais minha do que de quem recebeu, né? Então é isso, Cibele. Eu acho que importa eu dizer que na minha trajetória eu sou neta de baiana, neta e bisneta de baiana rezadeira. Então, é sim, forte, viu? Forte. tem voinha que me ampare, Ah, porque mãe, tá no ainda com lá. sangue, né? Eu me Exato. criei vendo a Bisa. Era uma família, a gente morava todas juntos, então era uma família matriarcal, sempre Não, ali determinando, fazendo as coisas, era aquele mulherio, e eu via muito isso. Então, também assumir um papel de rezadeira, né? Nem que seja rezadeira de mim mesma, né? É um avanço, é um passo, é uma outra volta dessa espiral também. sim, E sim. que nasce exatamente desse mesmo lugar. Então, foi muito transformador e é uma coisa que eu quero para a minha vida continuar, sabe? Fazer os outros retiros e ter a oportunidade. Não sei se o meu corpo vai aguentar, né? Então, eu acho que tá na hora de eu começar a me. Aguenta, Aguenta, aguenta. aguenta. Com muito cuidado, né? Com esse conhecimento, ele aguenta. Isso. E então é isso, dizer que foi um presente, foi verdadeiramente um presente. Então, o que eu queria dizer é que quando as irmãs aí sentirem um chamado que pode não fazer nenhum sentido, mas vocês ouvem que vem da alma, sabe? Provavelmente seja realmente a tua alma gritando e dizendo: olha, pode não fazer sentido para quem está aqui em cima, mas te joga que vai dar tudo certo. É mesmo. É mesmo, né? E assim, e dançar o duende, né? Eu acho que para fazer um fechamento, descobrir esse lugar do duende também. Porque eu que vim dessa trajetória de muitas experiências, então assim, eu não foi linear, né? Eu fiz balé uns anos, dança moderna e jazz, que nos anos 80 era né, 80 para 90 era isso mesmo. A capoeira, o flamenco, a dança oriental. Então, tudo isso. E agora eu me perdi. Agora eu me perdi total. Muitas, a mais nova você foi intercalando, foi tudo muito Acho. aleatório. Não, era o duende. O duende me arrebatou e foi.
E que era isso, então ficava muito preso na técnica, sabe? Meu ascendente é virgem, eu sou um ser muito mercurial, mas esse virgem dá um, sabe? Agora eu já baguncei um pouco com ele. É bom E, que dá um equilíbrio, né? Equilíbrio. não, por favor, né, guria? Senão tava sempre voando por aí na vassoura. Não, não sobrava muito. E, e daí descobri esse espaço onde existe a técnica, mas existe o algo mais, né? Existe o mistério, existe o arrebatamento. E daí a gente entra naquilo que você estava falando, né, do dançar o êxtase mesmo. Quando dentro de uma proposta, dentro de uma dinâmica, dentro de uma dança, tu conecta com as tuas entranhas e as tuas entranhas conectam com o céu. E daí tu dança o que eu consegui entender que é dançar o duende, né? É arrebatado em êxtase, te expressando o que tiver sentindo, o que tiver para sair naquele momento. Sem um cérebro crítico, sem um pensamento crítico, sem uma limitação, né? Entender que tu pode ter uma limitação física no momento, como a própria Verônica que teve aqui, né, nos contou o relato dela. Tu pode estar com uma limitação física no momento, mas tu não é a tua limitação. Então, Isso. achar esse espaço de expressão. E ele é lindo. E ele é lindo porque ele é original, porque ele é teu, né? Então, acho que sim, eu encontrei. Não era uma pergunta, mas eu encontrei o meu duende, assim, e consegui compreender pelo menos essa camada superficial. Porque é uma escola de mistérios, né? E só adentra peitando, aceitando que tu vais para algo que tu não conheces ainda e que Né? vai te transformar, com certeza. Aprender a deixar as coisas acontecerem, né? Aprender a. Vamos lá viver desconhecido, vamos lá se entregar, né? E ver que isso você está quebrando a barreira com você mesma. Nossa, Melhor nossa, de tudo, só contigo. né? Porque começa tudo pela gente, né? A gente transparece o que a gente é, né? Então tem que ser primeiro com a gente, a experiência, para a gente poder passar adiante. Não vai ter o seu próprio sentimento também, né? Mas Sim, todos assim, muito fortes, né? Isso aqui é muito, nossa, curioso. mas Todos é são que é o relacionados, bacana, né? porque falar de como era antes e depois, você ser um marco na vida de alguém, é o importantíssimo, É assim, né? muito, É muita muito gratidão. forte, é muito forte. E ainda mais um Muito. marco que foi depois interceptado pela própria pandemia, né? Então, assim, todos aqueles conteúdos que vieram, eles ficaram sendo elaborados aqui dentro, né? Isso. E Parecia tinha coisa, né? Porque eu acho que o ser humano ele não passa por um momento limítrofe desses, esses momentos que a gente tem, né, que são que giram a chave, tu vais, eu acho que é natural que tu vás compreendendo, elaborando ao longo de um tempo, né? Porque são camadas e camadas. Tu sai dali, nossa, compreendi tudo. Não, filha, tu compreendeu a primeira camada da cebola. Vamos lá. E daí, claro que muito se faz na elaboração com as manas, né? Tu tá naquela conversa de mulher, olha, aconteceu isso comigo, veio isso para fora. E num momento em que tudo se fechou. Então, por isso que eu considero na minha trajetória isso como uma benção mesmo, sabe? Porque levantou e disse, agora tu corta. Agora vai, segue, vai lá, né? vai. E eu E queria daí busquei nas minhas referências, né? De rezo, de espiritualidade, no caminho que eu já venho traçando, essa força para dar conta, para olhar, para integrar. Porque não adianta só, eu acho que não adianta só tu olhar e, tá, me curei. Não, peraí. Bota para dentro de novo, sabe? Porque essa sombra ela vai ser necessária, ela vai se levantar em algum momento, sabe? E se ela não for olhada e se ela não for considerada como parte de ti,
ela vai virar uma doença, ela vai Isso. virar um equívoco, ela vai virar. Às vezes a gente está naqueles momentos da vida em que parece que está tentando contra si mesmo, né? Se boicotando. Então essas coisas Nossa, elas levantam. E quanto mais guardadas, mais elas levantam com. Daqui a pouco não é só uma onda, é um tsunami. Então vamos lidar com isso enquanto tá marola, né? Enquanto dá para surfar. aproveita a onda, aprende. Aproveita a onda, bem assim mesmo, bem isso. Você acha que você se sente agora hoje mais consciente? Você Sim. acha que você tem consciência das coisas que acontecem na sua vida hoje, no agora? Como a gente aprende na dança, na aula, para você estar no agora. Você sente que você hoje vive no agora? Não, Na não consciente? integralmente, né? Eu É. sinto a diferença, eu Massa. percebo o poder da Isso. presença, o quanto é preciso estar presente e Isso. que é só na presença que as coisas acontecem, porque fora da presença é ilusão mesmo. É ilusão, ou tu tá no máximo, ou tu tá no mínimo, e ninguém é máximo e mínimo o tempo todo, né? Hum. Ah, eu tinha uma terapeuta que eu amo ela, e ela dizia: Betina, nem todo dia é estreia, querida. Guarda as bolas e vai Sei. pro ensaio. Ai, que droga! Quero estreia todo dia. Hoje pode, hoje é dia Vamos 11. lá. Mas enfim, e é verdade, né? Então, assim, Cibele, para te responder, eu tento operar, me esforço para operar numa frequência consciente, sabe? Mas não é nem de perto o que eu seria capaz, né? Que eu Nossa, mas seria, que isso? mas não é nem de perto o que eu gostaria, inclusive, né? Tá muito aquém. Mas pelo menos agora eu já tô, acho que esse período foi para isso mesmo, perceber. E ei, pera lá, quem é que está se manifestando aí? É a Isso. criança emburrada? É quem, né? Às vezes tem uma baba-yaga que sai de dentro de mim, assim, que só quer. Ai, maravilhosa, Baba Yaga. Uma Nossa, aquela. maravilhosa, mas ela é descompensada pelo amor de Deus, né? Mas é bom. Não, é Trazer um bom, pouco tudo é ali, bom. pra ter a sombra, né, também. Sim. Sei lá, defender ela, eu quero defender ela, porque ela Não, me ajudou. é isso mesmo. E sozinhos nessa situação de confinamento que foi, tu joga para fora, tu toma na cara, né? Isso, Muito isso. simples. Muito simples, não tem ninguém ali para amortecer a coisa. Então, bora no caminho, no caminho, na trilha mesmo, né? Então, sim, Aproveitar. me ajudou muito. Tem práticas ali que foram, que eu utilizo até hoje, sabe? E tem essa, para mim, assim, me lascou mesmo o meu coração quando eu vi toda essa movimentação com o Oriente, sabe? Claro que o povo cigano já vem de lá, né? Já é uma. Mas tem um outro orientalismo que entra exatamente pelo sufismo, que entra pelo tal, que as gurias trouxeram assim com uma maestria, como eu já disse, que ali então eu me apaixonei. Ali ela me rendi totalmente e foi isso que hoje está colhendo aqui, né, nesses momentos mesmo. Nossa, que lindo, cada vez mais forte. Gente, vocês trazem muita história que eu fico, meu Deus, preciso continuar. Imagina todas juntas, No- falatório. Nossa, eu tenho certeza que foi o retiro, sabe? Foi o Foi retiro fantástico mesmo. com vocês, com cada uma, e o relato de cada um é tão assim individual e ao mesmo tempo ver que trabalhou em conjunto, entendeu? Foi todas passaram por isso, mas cada uma com a sua experiência, com o seu momento, com seus medos, né, suas dores, e que todas se respeitaram uma com as outras também. Então, Sim, assim, isso é muito, muito legal, assim, muito importante que aconteça, né? Essa união, inclusive, do feminino, do sagrado, né? do Então, sagrado, assim, e total. cada vez que você, gente, aí eu assisto de novo, eu, cara, que pode ser real, né? Não Sim, é algo que não existe, existe, e tá aqui, ó, dentro da gente, e a gente permitir que isso aconteça na vida da gente, né? Essas novidades, essas coisas desconhecidas,
que mexe, vai lá, dá uma olhadinha, né? A intuição tá gritando ali, você tá lá brigando com ela, não sei, isso vai ver, vai provar, vai experienciar para você ter o que falar sobre aquilo, a sua opinião, né, Verdade. daquilo. E é cada coisa muito. Fantástico. E aquele cuidado que eu mencionei antes, assim, o cuidado do espaço, o cuidado. Isso resultou, assim, vou te dizer, várias mulheres devia ter, eu não me lembro quantas mulheres nós éramos. Na verdade, eram centenas, mas assim, em físico ali. Sim. Não teve um momento de exclusão, não teve um momento de uma sobre a outra, sabe? Se conseguiu essa unidade, Isso, sabe? isso. E dá. Então, isso é tão importante, saber que tu tá indo para uma proposta como um coletivo, sabe? E Isso. essa experiência também tu traz aqui para fora. Para olhar, peraí, vamos... Porque hoje a gente está nesse momento da humanidade, né? Que é isso. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Vai ter uns que vão ir por um tempo, mas num tempo muito mais curto do que a gente pensa, vai ser cataclísmico para todos. Então a gente obrigatoriamente vai ter que aprender a irmos juntos. E talvez nesse compasso, tu olhar para o teu dragão interno, saber que ele está ali e saber os limites dele, te permite também andar com os outros dragões, né? Fazendo uma metáfora aqui, mas permite que cada um, na sua potência, no seu poder, na sua beleza, na sua granditude, né? Ande ao lado, construindo algo que é comum, irradiando, sabe? Multiplicando esses saberes, essas vivências. A gente que vive muito entre mulheres, em grupo de mulheres, puxa, sabe? Junto com as manas ali, são dores, e daí isso é uma coisa também, um aprendizado que já sabia, mas sim, a dor de uma é uma dor de todas. Quando num círculo, numa roda de mulheres, uma está no meio chorando por um motivo que tu pode nem saber qual é, tu descobre ao se identificar com a dor da irmã, É sabe? verdade. Então, é tudo imbricado, a gente está tudo na mesma teia. Então, essa consciência é premente para o momento que a gente está vivendo. O planeta está dizendo isso, a Mãe Terra está dizendo isso, a Grande Mãe está se manifestando, está gritando nos nossos ouvidos. E eu tenho para mim, eu não faço distinção entre homens e mulheres, mas é muito claro para mim que quem vai ser protagonista, quem é a protagonista dessa mudança de tempos, somos nós. Nosso compromisso, nós que somos mães de meninos, mães de meninas também, mas mães de meninos, sabe? Nós que temos os nossos companheiros, o nosso esposo, nossos pais ainda se permeia um diálogo, sabe? Somos nós, então vamos nos trabalhar, nos conhecer e fazer essa mudança. Vamos, Porque vamos. vamos lá. Gostei que tu disse vamos. Eu concordo. Força que a gente precisa mesmo. É. Betina é certíssima. Ai, que isso aí. Ouçam deusas, Ah, ouçam deusas. que nesse dia, né, que nessa lua nova, isso seja realmente. A gente está precisando ser. Eu acho que isso foi o grande, se eu pudesse resumir, seria assim: é preciso ser, é um aprendizado para ser. Concordo. Cada um na Concordo. sua delicadeza, na dor e a delícia, né, de ser o que se é. É. E é bom demais quando a gente também descobre a nossa luz, não é? Nossa, A gente fala assim, nossa, eu tenho isso. Aí até quer se esconder. Mas depois que você descobrir também a tua luz, mulher, valeu a pena conhecer a sombra. Valeu. Doeu, mas valeu. valeu. Né? Abraça ela. Tem o tarô das deusas, né? Tem uma carta que é a Inanna, que eu amo, que é abraçando a sua sombra, né? Então vai lá, abraça ela, velho. Porque Isso ela faz tá parte. ali, faz parte, né? Tu tá na densidade e isso faz parte mesmo. Ai, Betina, que delícia de conversa. Mas Outras oportunidades virão, mas muito obrigada, realmente, te agradeço. é Agradeço bom. aqui
8 horas, mas pode falar, Ah, não, só eu para quero poder. deixar meu agradecimento assim supremo aqui nesse espaço para a Yuma e o Rashid, que, sabe, canalizaram e mais do que canalizar, tiveram a coragem de botar esse programa para rodar, né? Esse Sim, programa cósmico. Então, assim, a eles, a Carolina e a Cristina, que foram mestras impecáveis durante essa trajetória, sabe, nos conduziram com mão de ferro. Ali as duas são. o equilíbrio. Não, daí eu acho que elas piraram, né? Com um bando de brasileiras, assim, bem diversas, né? Que é isso também. Muita diversidade. E a Virgínia, que foi assim quem primeiro lançou esse convite, fez esse espaço e através dela eu conheci esse caminho. Então agradecer a essas musas e esse muso e a Sim. ti, Sibeli, pelo espaço mesmo, pelo convite. E bora lá Vamos embora. transformar, botar esse dragão para voar nos ares aí. Simbora, simbora. Com essa energia de hoje e com essa conversa, com certeza. Então tá. Gratidão por esse momento, pelo seu tempo, pela sua história, pela sua experiência, tá bom? Então, assim, muito grata e muito honrada de conversar com você, tá bom? Amei, amei. Eu tenho que parar porque tem que terminar, mas por mim, ó, você tem que vir para cá para a gente poder continuar a conversa aqui, entendeu? Ah, com certeza. Então vamos encerrar com uma pequena oração. Já que a gente Ah, abriu com uma, vamos encerrar com uma que eu acho que é dos navajos, se usa muito no xamanismo, né? Um reconhecimento de que o divino está em tudo e o divino é belo e nós somos belos. Então é um pedido que se faz. Com a beleza à minha frente que eu ande, com a beleza atrás de mim que eu ande, com a beleza acima de mim que eu ande, com a beleza abaixo de mim que eu ande, com a beleza ao meu redor que eu ande. Então, que andem todas envoltas na beleza, protegidas pelo manto da Santa Maria, da nossa mãe amada, todas as deusas, todos os orixás, todos os caboclos, todos os guias que permitem que a gente esteja aqui hoje conversando. Tá bom? Muito grande, meu amor. não. Um beijão, um beijão. Ai, foi isso, gente, a conversa. E para encerrar, eu também quero agradecer a Carolina Fonseca, a Paty Schneider e a Virgínia pela divulgação e pelo apoio dessas lives, tá bom? Sem elas, eu não teria como continuar com essas lives aqui.